Oi, doutora Anaf, boa tarde. Boa tarde, senhora presidente. Tudo bom? Eu tô bem, e o senhor? Ótimo. Eu tava Apesar de estar em comentando casa, né? Fui obrigado a ficar em casa, a contragosto, mas fazer o quê? que pra gente que não tem muito esse hábito, parece É um difícil. sofrimento. Eu tava comentando, antes do senhor entrar, que desde que começou a publicar nas redes sociais que nós faríamos uma live hoje, eu comecei a receber telefonemas e mensagens no privado falando, ai, se der, você pode perguntar isso para ele? Ai, se tiver uma brecha, você pode ver isso com ele? Tá tudo anotado aqui. O problema é que a gente tem uma limitação de tempo no Instagram. Então, o Tá que for bom. possível, a gente conversa aqui. O que não for possível, depois a gente conversa por telefone. O senhor Sem está problema, bem? uma honra. Tudo ótimo. Teve contato com o governador, né? Tive contato com o governador, eu, o presidente, o vice-presidente. O vice-presidente Rodrigo já fez exame, deu negativo, nós fizemos hoje. E deve dar negativo também. Segunda-feira, com certeza, estou lá no Palácio. Se Deus quiser. E nós também estaremos no Palácio e na Assembleia, por conta do projeto que o governador Tu mandou. mandou para a Assembleia ontem, que estamos todos Isso, acompanhando com preocupação, inclusive a questão relativa aos fundos e ao IANSP, né, corregedor? exatamente. Corregedora, a nossa pauta hoje foi o papel da corregedoria nesses tempos de pandemia e pós-pandemia. O que isso vai ficar agora para o futuro? Mas, obviamente, o tema é elástico e a gente pode conversar sobre uma série de assuntos. Agora, obviamente, nenhum de nós esperava isso para a nossa gestão, nem eu para a associação. Tive que Sim. suspender todos os projetos que a gente tinha de um ano e sabe-se lá até quando isso vai ficar suspenso. E eu imagino que a corregedoria tenha acontecido muito isso, porque a corregedoria tem um papel. As pessoas às vezes não sabem, associam muito a corregedoria ao papel de punição, de verificação, mas a corregedoria, eminentemente, ela faz um trabalho de orientação e organização de cartórios. O Isso, papel primordial da corregedoria é de instrumentalização da primeira instância e do extrajudicial. Tá? Essa instrumentalização da primeira instância, esse é o papel primordial. O papel censório é um papel acessório que só se sucede em situações especialíssimas, que em São Paulo são exceções. Mas desculpe, eu acabei te cortando. não, eu ia perguntar como Desculpe. isso pode ser feito durante a pandemia. Como é que foi feito esse trabalho de auxílio, organização e regulamentação do primeiro grau durante a pandemia? Foi possível fazer esse acompanhamento? Perfeitamente possível. Na realidade, são essas intempéries que criam as grandes oportunidades. A Corregedoria Geral da Justiça já estava esquematizando o início das teleaudiências, que eram feitas numa ou noutra vara, de maneira não sistemática. Nós já estávamos começando a instrumentalizar e teria um projeto inicial para a comarca de Campinas, na área criminal. É uma comarca grande que teria condições de servir ali de berço a esse projeto da teleaudiência. Aí veio a pandemia, pegou todo mundo de surpresa, de calças curtas, e a teleaudiência teve que ser regulamentada de plano. Aí, então, a Corregedoria, na primeira oportunidade, assim o fez, com todas as facilitações do trabalho remoto para essa teleaudiência. Nós fizemos todas as intimações de réus presos, todas por trabalho remoto. Tá? Todas, sem exceção. Hoje, 100% das citações e intimações de réus presos são feitas por trabalho remoto, com o apoio da Secretaria de Assuntos Penitenciários, que até o final de agosto nos prometeu 684 salas em todo o estado de São Paulo, que comportariam, em tese, audiências simultâneas de todas as varas, sem nenhum problema, sem encavalamentos de audiência, sem nada. E a Secretaria tem dado esse apoio e nós estamos assim realizando.
As correções, quando necessárias, são feitas de forma virtual, pelo sistema do processo eletrônico, né? Quando nós estamos exclusivamente no trabalho remoto, foram feitas algumas correções virtuais, exclusivamente virtuais, até porque todos os processos físicos estão suspensos, salvo as questões de urgência, que eram tratadas na forma do artigo 4º da primeira resolução do CNJ. Então, a Corregedoria trabalhou normalmente, regulamentando todos esses atos, instrumentalizando para que os juízes pudessem, de fato, prestar uma jurisdição efetiva, né, e com os instrumentos necessários que a Corregedoria tem a obrigação de fornecer. E é isso que a Corregedoria fez durante todo o trabalho remoto e está fazendo. Me parece, doutora Naf, que tanto o trabalho da Corregedoria como o trabalho do TJ, embora tenha sido muito rápido, o TJ se reinventou. Em Sim. uma semana a gente não tinha ninguém trabalhando remotamente, eram raríssimas as exceções, e em 10 dias nós estávamos todos trabalhando remotamente. As audiências que eram uma exceção passaram a ser realizadas, todas as que foram possíveis, remotamente. Isso só foi possível porque havia uma preparação prévia. A Corregedoria já estava investindo nisso, já havia previsão disso na penitenciária, já havia aquele projeto piloto de Campinas. Então, essa preparação prévia foi o caminho para que a gente pudesse fazer isso na pandemia. E agora a pergunta que todo mundo se faz: o quanto disso fica para o pós-pandemia? Eu acho que a gente não pode falar em pós-pandemia, nem sabe quando a gente vai falar em pós-pandemia. A gente ainda está na pandemia, embora ainda já estejamos retomando algumas atividades presenciais, porque não era mais possível ficar. Agora, uma hora a gente vai poder falar no pós-pandemia, uma hora a gente vai ter uma diminuição de números. Quanto disso que foi feito agora vai ser mantido, vai ser utilizado no pós-pandemia? Por exemplo, todas as audiências, as teleaudiências, quer integrais, quer mistas, serão mantidas. Todas. O que tem feito a Corregedoria é incentivar a teleaudiência. Isso diminui custos, facilita tremendamente o trabalho de todos, tremendamente. E nós conseguimos, com isso, manter uma pauta mais elástica, mais fácil de ser trabalhada e, com certeza, mais curta. Então, as teleaudiências serão mantidas, a Corregedoria fez até um curso em relação às teleaudiências, incentivando as teleaudiências para que todos usem mesmo, porque facilita muito, quer em relação a esse momento crucial de pandemia, né, a instrução dos processos, as conciliações, quer a posteriori, não há nenhum problema. Em relação aos atos, em especial na área criminal, eles vão ser mantidos, tanto a citação como a intimação de réus presos, todos 100% só por remoto. Exclusivamente por trabalho remoto. Na reunião do Colégio de Corregedores, São Paulo propôs que as audiências de custódia também fossem feitas por videoconferência, todas, sem exceção. E foi à unanimidade, todos aprovaram a nossa proposta, que foi enviada ao CNJ, e nós vamos insistir com isso em setembro, porque é muito importante que nós consigamos fazer essa audiência de custódia por videoconferência. Ela se torna mais fácil, mais ágil, não há nenhum problema, há contato da defesa, contato para o Ministério Público, ou seja, o devido processo legal, ainda que não seja um processo, ainda vai ser mantido. O custo é muito menor, né? O custo de escolta, de transferência. O custo é infinitamente menor. Só se pensar o seguinte: as audiências normais de instrução, onde eu tenho réus presos, o custo dela ao Estado é em torno de 77 milhões ano. 77 milhões ano. Fora das audiências de custódia. E quando eu falo em custo, esse é um custo em dinheiro, pecuniário. Mas o custo ainda é maior porque eu estou tirando policiais da escolta
Não só os agentes penitenciários, isso não vamos discutir. Mas os policiais militares da escolta, que deveriam estar no trabalho ostensivo, garantindo a população, estão fazendo escolta, e hoje não tem mais escolta de dois soldados. A escolta tem 4, 6, 8, dependendo do preso, até mais. Né? E com isso nós vamos fazer as cartas precatórias criminais, todas por videoconferência, todas, sem exceção. Ou seja, eu dispenso a carta precatória, eu só comunico a unidade penitenciária ao dia e a hora, e eu faço audiência. De Ourinhos para São Paulo, de São Paulo para Presidente Prudente, para Presidente Venceslau. Ou seja, é uma facilidade imensa para o juiz. Em relação às testemunhas, quantas e quantas vezes, como juiz criminal, você tem audiência marcada e não consegue fazer porque o réu não chegou? Ou seja, isso acaba completamente. Acaba também o sofrimento do próprio réu. Porque ele vem de Presidente Venceslau para São Paulo, são horas dentro do bonde, né? Tipo, na minha época se falava bonde. Eu não sei qual é o nome hoje, né? Mas dentro do veículo de transporte de presos. Na minha época, no criminal, também era. A gente também era bonde? Criminais assistindo aqui. Então podem continua confirmar sendo bonde. Se ainda usa. Então deve ser bonde mesmo. Ele fica horas lá dentro. Aí quando chega aqui, vai para a carceragem, mais um tempo enorme, a volta não é no mesmo dia e por vezes não fica na mesma cela. Isso cria um problema sério e por vezes dá causa a rebeliões. Ou seja, nós estamos evitando rebeliões, que também é um problema muito sério do judiciário. É de toda a sociedade, mas é em especial do judiciário. Olha, seja, Maria Fernanda Belli e a Ana Vinhola falaram que a Maria Fernanda Belli e a Érica Fernandes Forte, juízas da Barra Funda, confirmaram que é bonde. Que ainda é bonde? É bonde. Então, tá, a Ana Vinhola, lá do interior, está falando que está dando super certo. A Marcela Papa de Assis, o Rafael Patara de Itanhaém. Todo mundo está elogiando muito as audiências criminais. Isso. Eu não sou juíza criminal, eu sou juíza cível, mas eu fico imaginando eu poder... Às vezes eu emito uma precatória. Outro dia eu emiti uma precatória para Manaus. Era um processo, um contrato intrincado, precisava de algumas informações, foi para Manaus e volta, ainda que gravada, ainda que a gente assista a testemunha, não somos nós, ainda que eu mande as perguntas, não fui eu que fiz, eu posso querer esclarecimentos. E a gente vê o vídeo, perde uma oportunidade de conversar com aquela testemunha para o processo que você vai sentenciar. Eu imagino que a gente não vai mais precisar mandar uma precatória e aguardar 3, 4, 5 meses para que ela volte com uma testemunha. O Fórum Criminal tem, se me falha a memória, 6 salas, 8 salas para videoconferência. O atual sistema dispensa isso. O juiz faz na sala dele, seu gabinete. Ou seja, esse sistema facilitou muito para o crime em especial, para o cível, para todos, para a família. Ou seja, todos os juízes podem fazer uso, devem fazer uso da videoconferência. Facilita muito, agiliza muito. E a questão da precatória é um problema. Às vezes você formula as perguntas, manda as perguntas, mas de repente a resposta que é dada reclama outra pergunta. Exatamente. E como você é o juiz do processo, você sabe qual é essa pergunta. E o colega que lá está, por mais boa intenção, por mais que estude aquele processo, ele não é o juiz do processo. Exatamente. Ele não sabe o processo de trás para frente, você sabe. Ou seja, isso vai facilitar e muito. Olha, a Analia está falando, a Analia é uma colega nossa do interior, é do meu concurso, inclusive. Ela está dizendo que fez uma audiência de família com o réu no Maranhão e fez um acordo em audiência de família. Isso nunca seria possível se tivesse que aguardar ele vir para cá ou tivesse que mandar uma precatória com a proposta para lá. Agora, a Maria Fernanda falou aqui que não tem ouvido reclamações de advogados. O senhor tem encontrado resistência por parte da OAB em relação às audiências virtuais? Em relação à OAB, houve um reclamo inicial.
Todos os reclamos foram respondidos pela Corregedoria e, ultimamente, os últimos 2 meses e meio, nenhum reclamo. Absolutamente nenhum reclamo. Em relação às audiências virtuais, no começo os advogados resistiam, em especial no crime, né? No caso dos réus presos, e na infância e juventude, no que diz respeito às audiências do Brás, né? Dos menores infratores. Com relação à Defensoria Pública, também não existe mais. Eu conversei com o presidente da Ordem, fizemos uma live, inclusive, com o defensor público geral, tanto o anterior como o atual, com a corregedora da Defensoria Pública, a corregedoria do Ministério Público, para poder aparar toda e eventual aresta que pudesse existir, para que nós pudéssemos instrumentalizar com perfeição para todos, porque é um ato que todos participam, não é verdade? E hoje não tem nenhum problema. Nenhum problema. Se tiver, é uma coisa muito pontual. Por falar em advogado e reclamação e OAB, o CNJ emitiu uma recomendação agora, a recomendação número 70, para que os tribunais regulamentem o atendimento virtual aos advogados, o atendimento remoto. Isso a gente tem feito em São Paulo já, então, São Paulo desde já o início da pandemia. São Paulo já regulou, não tem basicamente nada a ser feito em relação a São Paulo. E isso tem funcionado? O atendimento virtual tem funcionado? Tem funcionado. Quando há reclamação, elas são pontuais. Ou seja, não é em relação ao sistema, mas em relação a um ou outro colega que não atendeu, que eles mandaram e-mail. Uma coisa tem que ser compreendida pela advocacia também. Não agora que nós estamos meio remoto, meio presencial, dependendo da comarca. Mas no trabalho exclusivamente remoto, o juiz fica na frente do computador o dia inteiro, verdade seja dita. Então, por vezes, aquele e-mail não foi visto, pode ser que aconteça, pode ser que na hora que ele viu, ele já deu a decisão, já proferiu a decisão, aquele e-mail fica prejudicado. E eu acho que isso os advogados têm dito. É uma ou outra situação onde realmente foi mandado 1, 2, 3 e-mails e não houve resposta. Em outrora era para o diretor, hoje o e-mail tem e-mail direto com o juiz, como acontece com os desembargadores. Diminuiu muito. Eu diria que hoje tem raríssimas reclamações. E não há nada que um telefonema não resolva. Os juízes são todos absolutamente... entendem o problema e buscam a solução. Todo mundo se adaptando, né? Teve uma fase de adaptação. O senhor sabe que o senhor estava falando que os juízes passam o dia no computador? Eu participo de uns 100 números de grupos de WhatsApp de magistrados. Grupos da associação, grupos do TJ, grupos do interior, do litoral, da capital, de todo mundo. Uma infinidade de grupos de WhatsApp. E eu vejo os juízes, às vezes 6h, 6h30, alguém posta assim: olha, tive dificuldade para acessar o movimento judiciário, alguém conseguiu assinar? E também meia-noite e meia, tem gente falando: olha, o SAGE está instável agora. Alguém falou: gente, é 24 horas, tem ato sendo praticado 24 horas. Mas o trabalho remoto é isso, né? Você perde a rotina, você não tem horário de almoço e jantar. E quer queira, quer não queira, ele se transforma num entretenimento. E você vê, se pega... Isso já aconteceu comigo, meia-noite e meia, falei: o que eu estou fazendo aqui? Tem uma coisa errada. Eu comecei às 7 horas da manhã, é meia-noite e meia. Ou seja, isso acontece, né? Isso realmente acontece. Isso é diferente quando a gente está no trabalho normal. Porque você tem rotinas, você tem família, você tem um monte de afazeres outros, né? Então, não tem jeito. Isso acontece mesmo. E o pessoal se dedicou e os números revelam isso. A quantidade de decisões, sentenças,
acórdãos proferidos é enorme. Só que isso Foram mais tudo de tem 2 um milhões, limite. né? Foram mais de 2 Foram mais milhões. de 12 milhões, não 12 2 milhões, milhões. 12 milhões de Isso. atos judiciais. Porque eu vejo alguns Isso. tribunais publicando atos praticados. Não são atos praticados, são Não. atos judiciais, são É. acórdãos e sentenças e E, despachos publicados nesse período. e as decisões, isso. É isso Agora, mesmo. eu acho que antes todo mundo tinha um certo receio do trabalho remoto, porque se imaginava que o trabalho remoto era uma desculpa simplesmente para não ir. E hoje o trabalho remoto, os números mostram que o trabalho remoto funcionou e funcionou surpreendentemente rápido e num volume gigante. As audiências funcionaram, os atendimentos virtuais funcionaram, a produtividade funcionou. O senhor vê com bons olhos o trabalho remoto, obviamente que flexibilizado, obviamente que não nessa proporção, mas o senhor vê com bons olhos o trabalho remoto no momento pós-pandemia, que nós ainda não chegamos, mas esperamos atingir? No momento pós-pandemia, nós vamos conversar e vamos ver o que. Eu diria que muita coisa da pandemia, que foi instrumentalizado pelo tribunal, será mantido no pós-pandemia. Em relação ao trabalho remoto, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos alguns que estavam em trabalho remoto, poucos, mas estavam. O que acontece é que o juiz, quer queira, quer não queira, ele não é apenas aquele que decide aquele processo. Ele comanda um cartório, ele exerce uma liderança perante o cartório. E para exercer essa liderança perante o cartório, ele tem que, em primeiro lugar, conhecer os servidores, conhecer a função de cada um, ele precisa estar presente. Independentemente da vontade do Tribunal de Justiça, em especial da Corregedoria Geral da Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça, todas as vezes insiste no trabalho presencial que não pode ser dispensado. O ministro Humberto Martins, em todas as oportunidades que se manifesta, ele frisa e repisa isso. A futura corregedora geral também já se manifestou nesse sentido. A futura corregedora nacional, né? Ela já se manifestou nesse sentido. Ou seja, naquelas unidades que eu tenho dois titulares, e na realidade cada titular cuida de finais inteiramente distintos, é uma coisa muito difícil. Antigamente, quando se tinha um titular e um auxiliar, era possível se até imaginar um rodízio. Tá? Hoje eu acho um pouco difícil, realmente um pouco difícil. Mas do corregedor permanente, ele para exercer a corregedoria permanente é presencial. Né? O único fórum que é integralmente digital é Butantan. É o único. É o único foro, melhor dizendo, não fórum, inteiramente digital. Ou seja, é uma coisa que funciona, ela funciona. Só que eu preciso abstrair os processos físicos. E nós temos 9 milhões de processos físicos, é 24% do acervo processual do Estado de São Paulo. É muita coisa. Agora nós fizemos um acordo com o Ministério Público está digitalizando uma boa parte de processos crime, né, o que vai facilitar bem, mas nós temos no CIV uma infinidade de processos que são todos físicos. Uma UPFAS, por exemplo, que é a maior movimentação de pessoas, de petições, mesmo agora, um número absurdo, são processos físicos. Fica muito difícil o trabalho remoto no processo físico. É muito difícil o controle do processo físico com o juiz distante. Tá? E se tem uma coisa que é essencial na liderança, é a presença. A liderança à distância é uma ficção. A presença é muito importante. Mas... Doutora Naf, o senhor falou dos processos físicos. Numa entrevista que o senhor deu no Conjur, inclusive com o doutor Geraldo, o senhor falou que autorizaria, como de fato autorizou, a OAB a digitalizar alguns processos. Isso era um pleito que o
que o judiciário tinha, que os processos físicos fossem digitalizados. O trabalho, o digital, embora a gente tenha tido uma... Como tudo que é novo, a gente tem encontrado uma certa resistência no digital, hoje parece que é unânime, que é muito mais fácil trabalhar com o processo digital do que o físico, não tem a menor dúvida. E os juízes preferem trabalhar com o processo físico, até pela facilidade de fazer. Tem uma decisão urgente, pode dar de casa, assinar em qualquer momento, consultar os autos, onde quer que seja, o manuseio, a carga, a publicação, tudo isso é muito mais fácil. E um dos pleitos do judiciário sempre foi a digitalização desses processos físicos, mas o argumento era que nós não tínhamos, eles ocupam um espaço muito gigante, enorme, e o sistema estava sendo preparado para isso. E eu vi que o senhor autorizou, numa última resolução, que a OAB auxilie na digitalização desses processos, dos processos físicos em digital. Os advogados retirem os processos. Os advogados, não a OAB, os advogados. Isso tem funcionado? Isso tem ocorrido? Há essa contribuição? Porque a gente sabe que os cartórios não dão conta mesmo de digitalizar. Ainda que a gente tente fazer um ou outro, a gente tem tido muita dificuldade com o número de funcionários, com a crescente demanda de processo, que não para nunca. A gente achava que diminuiria com o processo digital, mas a demanda é imensa. Isso tem funcionado? Isso tem caminhado? Os advogados têm colaborado com isso? Eu diria que são poucos, mas isso tem acontecido. Os grandes escritórios de advocacia já tinham esses processos físicos digitalizados, então houve uma facilitação muito grande. Os pequenos escritórios é muito difícil, né, porque tem um custo e eles tinham que terceirizar aquele processo que está sob a carga deles, sob a responsabilidade deles. Ou seja, isso torna um pouco mais difícil. Mas o Ministério Público tem ajudado, alguns advogados, escritórios de advocacia têm ajudado. A OAB não, a OAB não está digitalizando nada. E o próprio tribunal, na Comissão de Digitalização, há um processo de digitalização geral para o Estado de São Paulo, que vai permear a casa dos 5 anos. Ou seja, é um processo relativamente de médio prazo, não é curto prazo, e o prazo não é tão longo. É uma realidade que se avizinha se nós tivermos condições financeiras para tal. Esse bombardeamento direto, nós estamos conversando hoje, né? Talvez traga algumas dificuldades, em especial se não passar o 100% da lei de custas. Isso é um problema sério para o tribunal. Nós temos que conseguir o 100% da lei de custas, precisamos evitar a evasão tributária dessas custas pelo não recolhimento. Nós também já conversamos sobre isso. Aliás, o exemplo que você deu dessa evasão incidental é perfeito, né? O juiz indefere a assistência judiciária gratuita, o processo, a matéria sobe mediante agravo de instrumento, o tribunal mantém a decisão de deferimento, determina o recolhimento em 5 dias e passa batido. Ninguém recolhe nada, chega no final do processo, como demora esse processo para ser arquivado, porque o volume é muito grande, não se confere também se as custas foram recolhidas. As custas que são objeto de diferimento também ficam esquecidas. Ou seja, nós estamos com uma evasão tributária, uma evasão fiscal contra o Poder Judiciário, né? Com 100%, então é integralmente contra o Poder Judiciário, enorme. E cabe a cada um de nós, pouco importa se é um juiz substituto que entrou há pouco tempo ou é um desembargador dos mais antigos, fazer essa fiscalização. Porque essa evasão retira do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a possibilidade de aprimorar o seu sistema, a possibilidade de digitalizar com muito mais agilidade, a possibilidade de garantir a qualidade do ambiente de trabalho que nós temos.
Ou seja, isso paga a luz, paga a água, paga tudo do tribunal, porque isso é tudo fonte 3. É possível medir o quanto se perde, o quanto se perde de custas ao longo do processo da tramitação? É possível fazer essa O cálculo medição? estimado feito só do preparo recursal era de em torno de 28% ou 26%. Só do Só o preparo, preparo. só o preparo recursal. Isso, apelação. Porque nos agravos que eu não tenho discussão de assistência judiciária, esses são recolhidos. Mas quando Tá? tem a discussão, não tem a Quando conferência tem a depois. discussão, não tem a conferência. Eu conversei com o pessoal da TI para ter uma queima da guia inicial. Ele apresenta a petição inicial, dos dados que ele preenche, já sai a guia. Na hora que ele recolhe, já queima aquela guia, para evitar o lapso de juntar a mesma guia em outro processo, né? Que isso às vezes acontecia, né? O sistema de queima de guia é um sistema extremamente eficiente. Tá? Com isso, se calcula em torno do que é recolhido, não do total que deveria ser, mas em torno do que é recolhido, em torno de outros 23%. Ou seja, Imagina se isso parece for feito. Parece pouco, mas é um valor gigante. gigantesco, por isso que parece chato. Pô, a Corregedoria mandou certificar, quando arquiva, quando sobe. O problema não é esse, nós estamos trabalhando para todos nós. Eu sei que é um trabalho a mais, sei que todos estão com poucos funcionários, e não se avizinha nenhuma possibilidade de grandes reposições, né? A situação é muito complicada, mas se nós não fizermos isso, daqui a pouco nós não vamos ter condições de garantir o nosso trabalho em termos de ambiente de trabalho, de um software decente, dos computadores, da luz, do papel, da caneta, tudo. Outro dia Né? alguém perguntou, mas o que o fundo das custas paga se não paga salário? Tudo que não Tudo, seja salário vem tudo. desses fundos. A Adriana, a nossa colega do interior, lá de Prudente, Araçatuba, estava falando, estava comentando aqui da questão da gratuidade. Não é nem da gratuidade que nós falávamos, né, doutora Não, não é Nath? Porque a isso. Eu não estou gratuidade, discutindo. Isso é aliás, jurisdicional. O isso juiz é decide o que jurisdicional. O ele que a gente achar está que tem falando que é nos dizer. processos que não têm Que gratuidade, não o tem. quanto de custa vai pelo ralo, sem que É. é por conta da ausência de fiscalização. Eu Isso acho que eu me fiz mal a entender. Eu falei, no processo em que o juiz indefere a gratuidade, é. Não, ela sobe e falou, o além tribunal mantém. disso, ela Ah, está bom, falando, além disso, tem o abuso da gratuidade, que também tem, que a gente tem. sabe que também tem, mas não é nem esse, né, que a gente estava falando. Mas não é isso, porque isso é jurisdicional, é do convencimento de cada qual. Né? Então, É, isso aí é. eu nem discuto. E isso, doutora Naf, foi uma opção do Estado brasileiro, se deferir Sem uma dúvida. justiça gratuita. Por isso que a gente fica tão aborrecido, essas matérias constantes contra o Poder Judiciário, que ficam falando o custo, é o Poder Judiciário mais caro do mundo, é o juiz mais caro do mundo, quanto a gente gasta com o Poder Judiciário. São matérias falaciosas e rasas que não levam em conta que o Estado brasileiro optou por dar uma justiça gratuita e universal a quem quer que seja. A gente tem uma justiça de qualidade, com juízes de qualidade, bem selecionados e à disposição Isso mesmo. de todo e qualquer um, sem nenhum impedimento financeiro. E Qualquer no pessoa caso pode litigar. do Estado de São Paulo, é a segunda mais baixa taxa judiciária do país. Não é a segunda mais alta, ou a mais alta, porque é o estado de maior PIB do país. Não, é a segunda mais baixa. Olha Ou lá. seja, o que se cobra de taxa judiciária, essa exação, é muito baixa. É extremamente. É a segunda mais baixa do país, não precisa dizer muita coisa. Né? Isso Com o é um maior número problema. de processos, O com o maior número de maior poder processos é nosso, aquisitivo, com as tudo, demandas mais caras e ainda é a tudo segunda mais baixa. é a segunda mais baixa. Eu acho que a gente precisava, eu até falei, essa conversa toda que nós tivemos, para quem está ouvindo, surgiu a propósito
eu conversei com o doutor Anaf na semana passada, inclusive lá no tribunal, sobre a necessidade da gente começar a discutir custas. Discutir entre os magistrados, discutir com os advogados, para que os advogados saibam que essas custas é o que vai fazer com que a digitalização seja mais ampla, que os cartórios sejam mais bem estruturados, que os fóruns tenham maior estrutura, que os processos tramitem mais rapidamente, a importância das custas para o nosso tribunal. Até porque, do fundo, nós pagamos os terceirizados também. 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 Também, ou seja, não só salário. Exatamente. Doutora Anaf, como o nosso tempo está correndo, eu vou mudar um pouco do assunto e depois, se der tempo, a gente volta para a questão do remoto. O senhor deve estar acompanhando, a gente tem feito, a MB e o CNJ lançaram a campanha Sinal Vermelho, que é uma campanha, a gente começou a perceber que durante os primeiros meses da pandemia, o número de registros de ocorrência de violência doméstica diminuíram, os números de pedido de medida protetiva diminuíram, os números de BOs diminuíram, mas os números de morte cresceram. E os números de morte não têm como ser escondidos. Então se percebeu que havia uma dificuldade no registro da ocorrência. Por conta disso, a gente pensou em diversificar o acolhimento, a forma do registro disso. Por isso, a campanha Sinal Vermelho, segundo a qual a mulher se dirige à farmácia e com um X vermelho na mão, o farmacêutico entende que ela precisa de socorro e faz o encaminhamento para a polícia militar. A campanha foi um sucesso, as farmácias aderiram em massa, os farmacêuticos ficaram muito felizes de ficarem na linha de frente, até porque é importante dizer, eles não figuram como testemunhas, eles não figuram como condutores, eles não têm registro, nada disso. O papel deles é simplesmente acionar a polícia militar. E a nossa corregedoria teve um papel importante nisso. A nossa corregedoria fez uma recomendação, fez uma normatização, indicando a desnecessidade do registro do BO para o processamento dessas ocorrências. E, além disso, permitiu intimação, caso a vítima concorde, a intimação por WhatsApp, que é espetacular. A gente não leva um oficial de justiça na porta daquela casa tão complicada, daquela casa com aquela situação tão complicada. Isso foi muito importante nesse processo. O senhor acompanhou a execução disso, o funcionamento dessa medida, de como isso funcionou, de como isso facilitou? De tudo, isso tudo passou por ordem. Inclusive hoje, os boletins de ocorrência de violência doméstica são possíveis por via remota, por telefone. Foi um contato da corregedoria com a Delegacia Geral de Polícia. Fomos super bem recebidos. Em 10, 12 dias eles conseguiram mudar o sistema, porque o grande problema inicial era a comunicação. A comunicação não chegava, nós tínhamos uma série de problemas de comunicação, que a corregedoria procurou instrumentalizar de uma forma a dispensar determinados atos, a facilitar outros atos, e, ao mesmo tempo, com a Polícia Civil, para que ela tivesse melhores condições de fazer esse boletim de ocorrência. Esse registro era necessário, mas eu tinha que facilitar, e assim foi feito. Houve participação integral de todos, eu participei de tudo, né? As colegas que atuam na violência doméstica mandaram tudo que elas precisavam, e foi tudo feito. E hoje funciona contento. A Carla Germano está lembrando aqui do boletim eletrônico, que antes também não era possível. Então, e hoje é. Mas o boletim eletrônico foi esse contato com o delegado-geral de polícia. Isso. Aí que surgiu o boletim eletrônico. E a gente tem números já, se isso refletiu no aumento do número de chegados ao Poder Judiciário? Porque no começo a gente tem os números de março e abril, que teve uma diminuição dos números de pedida protetiva, mas depois, no final depois ele houve aumentou. um aumento, mas não é o mesmo número que era. Tá? Ainda não é. Ainda não é. Porque algumas pessoas têm dificuldades, não têm telefone, fica difícil. Né? Aí são coisas muito particulares. Né?
A vigilância está muito maior com todo mundo dentro de casa. A vigilância Então, para você sair, para fica comunicar. tudo mais difícil. Então, se você não tiver uma forma de poder fazê-lo sem chamar a atenção, às vezes fica difícil. Mas aumentou, com certeza aumentou. Tá? Quanto a isso, a gente teve a colaboração, o CNJ também encampou a campanha, participou desse lançamento junto com as associações, junto com a Isso. MB. A gente está com o Daniel Carmel Costa, que é o nosso juiz aqui da capital, auxiliar da corregedoria, e o CNJ teve uma participação importante no lançamento dessa campanha. E para nós, esse trabalho da corregedoria foi muito sensível. Eu acho que mostra que a gente está, efetivamente, hoje está consolidando um olhar para esse problema que é tão grave na nossa sociedade, que não é mais encarado sem seriedade, ele é encarado por todos os participantes do sistema de justiça com muita seriedade, né? Com a Verdade. seriedade que esse assunto merece. Doutora Anaf, eu vou, como a gente só tem tempo para mais um assunto antes que o Instagram derrube a gente, eu vou fazer uma das perguntas. Ah, não, duas, na verdade. A primeira Ó, é: as boas práticas. Surgiram muito boas práticas, embora o tribunal tenha regulamentado audiências virtuais, tenha regulamentado o trabalho remoto, tenha regulamentado uma série de questões que a gente não estava acostumada, muitos problemas surgiram nessa execução. E muitos juízes foram muito criativos. Juízes não, juízes, servidores, advogados, muitas ideias surgiram. A gente sabe de juízes que colocaram chip empresarial na conta de WhatsApp para fazer isso. intimações, juízes que criaram telefones da vara, juízes que testemunhas que não tinham acesso à internet. A gente tem juízes que ligaram para a testemunha pelo FaceTime e colocaram a testemunha pela internet, pelo próprio computador ou pelo computador do escrevente de sala. A gente teve um monte de boas ideias que a gente não tinha acesso porque não tinha necessidade. Essas boas práticas chegaram à corregedoria, foram levantadas pela corregedoria, podem ser incorporadas ao dia a dia e mais, podem ser divulgadas para os colegas, para que todos tomem conhecimento disso? A gente tem como fazer uma divulgação dessas boas práticas? Então, em relação a essas boas práticas, uma delas que chegou na corregedoria foi uma implantada pela juíza Domitilo, do Santos, do, que é da QR Code, 16ª Vara Criminal. do A QR. iniciativa? Isso. A corregedoria adotou, instrumentalizou, ou seja, na medida em que chega na corregedoria, é feita uma triagem, ou seja, eu posso instrumentalizar ao Estado de São Paulo, porque tem algumas que são muito particulares. Dessas boas práticas, elas solucionaram um problema pontual que o juiz deu um jeito e o pessoal foi fantástico mesmo, você tem toda a razão, mas a corregedoria ela vai adotar todas aquelas que efetivamente funcionam e que eu posso instrumentalizar para todas as varas, para todos os juízos. Tá? Algumas outras são aquelas, deu certo, foi fantástico, mas não dá para instrumentalizar e às vezes poderia ter dado errado, ou poderia não ter dado tão certo, ou seja, só pode ser instrumentalizado pela corregedoria o que vai dar certo. Eu tive conversando com o corregedor-geral do Maranhão e falou, olha, eu adoro ir a São Paulo para copiar o que vocês fazem, porque tudo dá certo. Eu falei, sabe por que tudo dá certo? Porque São Paulo é gigantesco. Se você não parar para pensar em tudo que pode acontecer, ser muito mais advogado do diabo do que qualquer outra coisa, ter uma antivisão dos problemas e das soluções, você não pode fazer em São Paulo. Porque um probleminha em São Paulo é um problemão. Um problemão. Então, a corregedoria tem que fazer essa triagem, separar o que dá para fazer, o que isso aqui dá, vamos aproveitar. Com certeza, vai ser aproveitado. Mas essa triagem é muito importante. Algumas boas práticas eu vi no juiz de infância e juventude de Tatuí. São coisas fantásticas que ele fez ali. Mas
houve o apoio da prefeitura, da OAB, ele foi muito hábil, extremamente hábil, tá? Ou seja, eu tenho boas práticas também de acordo com cada perfil. Tá? Boas práticas, porque alguém conhece muito de informática. Ou seja, isso tudo é muito mais o intercâmbio de informações, que a PAMAGES é fantástica para isso, do que a corregedoria ou o próprio tribunal. O tribunal tem que pegar tudo que é bom, sem dúvida nenhuma, e ver se eu posso aproveitar para o Estado todo ou para determinadas áreas específicas de atuação, e instrumentalizar. Né? O tribunal tem que dar esses instrumentos ao juiz. Isso é obrigação da Corregedoria Geral. Tá? O senhor me deu uma ótima ideia. Vou fazer pela PAMAGES um compilado das boas práticas. Levo para o senhor assim que estiver pronto, para o senhor tomar conhecimento de todas elas. Eu acho ótimo, acho muito bom mesmo. Tudo que for bom será aproveitado, tudo que for bom nessa pandemia, que demonstrou que funciona, será aproveitado, sem sombra de dúvida. Isso é ótimo, e eu agradeço imenso a PAMAGES. Não, eu é que agradeço o senhor ter topado essa conversa conosco. O senhor deve imaginar o quanto as pessoas querem ouvir o senhor, né, doutora Naff? Porque a gente está lá, está pertinho, está no tribunal toda hora, mas as pessoas querem ouvir o corregedor vir aqui conversar, falar o quanto está se preocupando, o quanto está atento às dificuldades e aos êxitos dos magistrados. Queria agradecer muito ao senhor, à sua equipe, que me ajudou ontem, que me ajudou hoje, que sempre me recebe lá. Estou vendo as meninas aqui, estou vendo a Estefânia, a Carla Germano, quem mais que estava aqui, que eu vi. Enfim, suas assessoras estão todas aqui. A equipe é ótima, os funcionários da Corregedoria são fantásticos. O Glauco aí também. Quem tem que agradecer sou eu. Eu tenho que agradecer a você pela gentileza, agradeço imensamente a minha equipe de juízes, aos servidores da Corregedoria, do Tribunal e a todos os juízes. Porque, na realidade, a imagem de São Paulo, a imagem do Poder Judiciário de São Paulo, ela é feita, eu sempre digo isso, é pelos juízes de primeiro grau. É o juiz que trata na audiência com as testemunhas, com as partes. É a postura desse juiz que constrói a imagem do Poder Judiciário, em especial no interior. Todos nós passamos pelo interior, alguns estão no interior e bem sabem disso. Essa postura desse juiz, isso sim é uma boa prática. Isso é muito importante. Isso representa a imagem do Poder Judiciário. Então, o que eu tenho é que agradecer a todos esses juízes que, como eu, têm paixão pelo Poder Judiciário de São Paulo. E agradeço imenso a você. Muito obrigado. Eu falo isso que o senhor falou quando eu vou na escola da magistratura conversar com os juízes novos, eu falo isso para ele. Você vai fazer possivelmente umas 1000 audiências ou mais durante a sua carreira. Então você vai tender a achar que é mais uma. Só que a testemunha que está indo ali, vai numa única audiência a vida inteira. Sim. E o símbolo do Poder Judiciário que ela vai levar e vai contar para os vizinhos, para os familiares, para os amigos, é o que ela viu ali, o juiz que ela viu ali. Você é responsável pela imagem do Poder Judiciário que aquela pessoa vai carregar para o resto da vida. Então, olha a nossa responsabilidade. Mas é isso, doutora Naff. O senhor é um apaixonado pelo Tribunal de Justiça, como também sou, como o doutor Geraldo também é, e eu acho que isso faz com que a gente dê as mãos e ainda que erre tentando acertar. A sua assessora que eu tinha esquecido que estava aqui era a Giovanessa, que é a Erika Pimentel. Olha, ela apareceu agora. Então, muito obrigada, agradeço os nossos colegas juízes que aqui compareceram, os advogados, os servidores, os estudantes que também seguem o Instagram da PAMAGES e principalmente ao doutor Naff. A live fica gravada para acesso futuro no nosso site da PAMAGES, mas nada como esse papo ao vivo em que a gente pode interagir com os colegas. Obrigada, doutora Naff. Estou à disposição. Eu que agradeço imenso. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.